Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Glória a Deus. Atos capítulo 1. Versículo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4. Diz o texto sagrado: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. E você diz amém? Amém. Glória a Deus. Tome seu assento, por favor. Empreste 20 minutos a 25 minutos da sua atenção para uma orientação de Deus por meio da sua palavra. Deus, Ele sempre teve um profundo interesse em falar com o seu povo, em falar com seus filhos. De fato, os antigos já diziam que Deus nunca despede o seu povo vazio. Deus sempre tem algo novo para o coração daqueles que Ele servem. O texto que nós lemos em Atos dos Apóstolos, este livro é escrito especialmente por Lucas. Lucas não foi discípulo de ter andado com Jesus, mas aprendeu a verdade de Cristo através de uma pesquisa minuciosa que ele fizera a respeito da vida, a respeito do sofrimento, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Ele escreve 2 livros. O primeiro deles leva o seu nome, é um evangelho, faz parte do que chamamos de evangelho sinótico, evangelho que possui mesma visão. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos muito semelhantes. Eles diferem do evangelho de João, que é um evangelho universal. Depois ele escreve este livro histórico, que leva o nome de Atos dos Apóstolos, que mais seria Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Ele escreve, em primeiro lugar, ele escreve para um homem por nome de Teófilo. A história não conseguiu encontrar este Teófilo, não conseguiu encontrar este homem, não conseguiu encontrar se fora um monarca. E porque Deus haveria de dar a este homem tamanho privilégio de 2 grandes tratados, como o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, ser escrito para um homem que a sua história não é apresentada, nenhum motivo real pelo qual esses livros foram escritos. Então chegamos, como teólogos, à conclusão que Lucas estava usando uma espécie de senha, e este livro não foi escrito para um homem somente. O nome Teófilo significa amigos de Deus. Teós, que é Deus, filéu, amigo. Então, entendemos que esses 2 profundos tratados foram escritos para os amigos de Deus, para aqueles a quem Deus quis se revelar. Escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, no versículo 4 do capítulo 1, ele faz menção do que Jesus havia dito, e isto se repete no que está no final do Evangelho. É justamente estas palavras que Jesus dirige aos seus discípulos. No momento da sua morte, no momento da sua ressurreição, entre morte e ressurreição, os discípulos deveriam permanecerem em Jerusalém. Ele vai dizer aos seus discípulos: não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Ele diz: não se ausente de Jerusalém, até que a promessa se cumpra em vocês. A expressão bíblica aqui é muito forte, porque Jerusalém, ela tem uma história muito marcante. Jerusalém, antes de ser Jerusalém,
fora um lugar indicado pelo próprio dedo de Deus, como um lugar que antes era maldição, transformou-se em bênção. A história sagrada diz que logo após o dilúvio, um homem por nome de Noé, construtor da arca, ele sai após o dilúvio da arca, e quando ele sai da arca, ele planta uma vinha. Ao plantar uma vinha, ele se embriaga, porque do vinho da uva que ele colhe, faz o vinho e fica embriagado. Perdeu a noção do tempo, o desequilíbrio psíquico, ele perdeu a noção das coisas, embriagado estava. E um dos seus filhos, chamado Cão, diz a história que ele entra na tenda do seu pai e o vê despido. Algumas versões são agressivas, dizendo que não foi somente o fato de vê-lo nu despido, mas o fato de que, pela sua ignorância e de uma forma animalesca, alguns chegam a anunciar dizendo que o seu filho Cão o violentou quando estava embriagado. Por causa disso, ele se levanta da sua embriaguez, conhecendo o que estava acontecendo. Eles lançam uma maldição para prejudicar Cão, e ele amaldiçoa não a Cão, mas amaldiçoa a sua descendência. Então, Cão tem um filho por nome de Canaã. Canaã é o filho de Cão, neto de Noé. Esse menino já nasce debaixo de uma maldição. Onde ele chegava, as coisas que estavam boas, o que estava correto ficava errado. E quando eles se despedem do pai, já depois de adulto, ele vai para uma região perto do mar Mediterrâneo, próximo do Rio Jordão. Aquela região, ele vai habitar ali. E por ele habitar ali, muito embora ser uma região que poderia ser extremamente fértil, a terra fica seca, há fome na terra, há um desastre tremendo naquele lugar, porque a maldição acompanha Canaã. Aquele lugar recebe o seu nome, o nome de Canaã. Ali está a maldição local, porque Canaã estava ali, recebeu do seu avô Noé, recebeu esta maldição. Mas um dia Deus encontra um homem por nome de Abraão, e Deus vai dizer para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Porque há um interesse da parte de Deus em transformar em bênção aquilo que um dia foi amaldiçoado. Há um propósito no coração de Deus em transformar em bênção aquilo que um dia foi amaldiçoado. Enquanto Canaã está na terra de Canaã, amaldiçoada, seca e com fome, Deus está projetando um Abrão lá na Mesopotâmia, levantando e dizendo: eu tenho lugar que eu vou te levar, e onde tu chegar, a bênção vai chegar contigo. Onde estiver maldito, será bendito onde você chegar. Deixa eu abrir um parênteses para lhe dizer: Deus não precisa de um lugar abençoado para abençoar aqueles que Ele chamou, mas aquele que Ele chamou, Deus vai usar para abençoar o lugar aonde Ele chegar. Bendito seja o nome do Senhor. Esta terra maldita, esta terra seca e com fome, mais tarde o centro desta terra vai ser Jerusalém, um lugar que passou por um processo de maldição, mas agora era um lugar abençoado, porque Deus resolveu agir ali. Bendito seja o nome do Senhor. Tão abençoado que se tornou o berço das civilizações, e o lugar é chamado de fértil crescente, o lugar mais rico da terra, o lugar mais fértil da terra, o lugar mais abençoado da terra. Quando Deus olha lá de cima, está escrito em Ezequiel 5:5, Deus olha para a terra, mas os olhos dele estão fixos no centro da terra. E onde é o centro da terra para Deus? Jerusalém, o lugar que um dia foi amaldiçoado e hoje é um lugar muito abençoado. Aleluia, aleluia. Então olha aqui para mim, Jerusalém é um lugar que tem história.
Jerusalém é comprovadamente o lugar da bênção. Deus, quando vai falar da sua presença em relação ao seu povo, Ele busca uma referência, Salmo 125, verso 2, e Ele diz assim: como os montes estão em volta de Jerusalém. Até para Deus abençoar, quando vai buscar uma figura, vai buscar uma imagem para falar da sua bênção, da sua presença, Ele encontra em Jerusalém a figura perfeita. E Ele olha os 7 montes que estão em volta de Jerusalém, e Ele diz assim: como os montes estão em volta de Jerusalém, assim a minha presença em volta do... Ai, calabacharabacanto que menacha. Jerusalém é um lugar muito abençoado. Jerusalém é um lugar muito abençoado. Foi ali que Davi estabeleceu o seu trono. É dali que os ditames de Deus começam a surgir. É ali que fora um lugar de maldição, e mais tarde tornar-se-á a terra da promessa. Aleluia. A terra da promessa, tão buscada, tão lutada. Aquele lugar, até a geografia é diferente, tudo é diferente, a produção é diferente. Há uma graça de Deus ali. É um lugar extremamente abençoado. Mais tarde a Bíblia vai chamar de a terra que emana leite e mel. Ou seja, o homem que mora ali, o homem que habita ali, não precisa se esforçar para a terra produzir. A terra sozinha cuida dele. A terra sozinha vai provendo meios, e Deus vai sendo glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Jerusalém é um lugar muito abençoado. Quando Deus vai dar uma referência do lugar para onde nós vamos, Ele olha para a terra e Ele vai buscar uma referência, e Ele diz: a referência ainda é Jerusalém. Como assim? Tem uma Jerusalém terrena, mas tem uma Jerusalém celestial, o lugar para onde todos nós iremos um dia. Ali andaremos em ruas de ouro, esta cidade murada de ouro, onde o brilho da glória não é do sol nem da lua, mas é o brilho da glória do Cordeiro. João fica tão impressionado com essa cidade e diz: e este ouro é transparente. Já vistes ouro transparente? Mas lendo o texto entendemos que não é o ouro que é transparente. É que quando ele diz que o sol ali não brilha, nem a lua, mas o brilho que há naquele lugar é o brilho da glória do Cordeiro, que brilha intensamente nesta cidade. O brilho é tão intenso que bate do lado da parede de ouro e atravessa esta parede, tornando o ouro transparente. Somente lá naquele lugar você vai encontrar ouro dessa natureza, ouro transparente pelo brilho da glória de Deus. Eu não sei se você está entendendo isto, mas Jerusalém é um lugar muito especial. É o lugar da bênção, é o lugar da segurança, é o lugar da promessa, é o lugar do revestimento de Deus. Certa feita, diz a história que um menino por nome de Mefibosete morava em Jerusalém, detentor do trono, da coroa, filho de Jonatas, neto de Saul, 5 anos de idade. Ele seria o detentor do trono, mas de repente seu pai é morto, seu avô é morto, e a sua ama cuidando dele, ainda pequenino, ao invés de deixar o menino em Jerusalém, lugar da bênção, lugar da promessa, lugar da segurança, lugar da proteção, ela temeu, tremeu, e disse: já que teu pai foi morto, teu avô foi morto, vão vir em Jerusalém para te matar. Pegou o menino no colo e saiu correndo desesperadamente, decisão precipitada, e no sair correndo, tropeçou, caiu. Já na saída da cidade, o menino quebrou as 2 pernas e ficou coxo. Ela ainda escondeu o menino numa terra chamada Lodebar, que segundo muitos, o seu nome tem um significado terra de sofrimento, terra de esquecimento. Saiu de Jerusalém e vai para Lodebar. Lá ele ficou até a sua maioridade, se tornou adulto, mas não tinha mais o trono, não tinha coroa, escondido, sofredor, debaixo de uma proposta maldita. Mas o que ele não sabia é que ele nunca deveria ter saído de Jerusalém. Ei,
Sair de Jerusalém tem um alto preço. Sair de Jerusalém tem um custo muito alto. Decisão precipitada pode trazer transtorno e consequências desagradáveis. Pastor, e o que é Jerusalém? Jerusalém é o lugar onde Deus te plantou. Jerusalém é o lugar onde Deus te colocou. Jerusalém é a tua casa, a tua família. Jerusalém é o teu ministério. Jerusalém é o projeto de Deus na tua vida. Cuidado, para que precipitadamente você não abra mão daquilo que Deus colocou na tua vida com grande valor. E aquele menino sai, quebra as pernas, está coxo, mas a bondade de Deus é extraordinária. Mesmo coxo, esquecido, numa terra esquisita, sem o trono, sem a coroa, Deus ainda usa de bondade. Vou repetir, Deus ainda usa de bondade. Ninguém sabia onde estava Mefibosete, mas Deus usou a vida de Davi para dizer: tem alguém ainda da casa de Jonatas para que eu possa honrar? E alguém disse: tem um moço coxo que está lá em Lodebar. Então ele diz: então manda chamá-lo, porque eu tenho algo novo para ele. Era Deus usando Davi para dizer: ele nunca deveria ter saído de Jerusalém. Saiu, quebrou as pernas, se tornou coxo, mas o propósito de Deus ainda permanece. Bendito seja o nome do Senhor. Tentaram até depreciá-lo, dizendo: mas é coxo. Davi disse: não tem problema, o lugar dele é na mesa do rei, comendo com o rei na presença. O lugar dele está guardado e ninguém tomou mais. Tudo que foi tirado dele será restituído. Eu não sei para quem eu estou falando, quem é Mefibosete aqui esta noite, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: você não perdeu, é só um tempo que você passou esquecido. O propósito de Deus em Jerusalém contigo ainda está de pé, ainda está de pé. Volta Mefibosete para Jerusalém. E ele volta para Jerusalém. E é em Jerusalém que ele é restituído. Tudo que ele perdeu é devolvido para ele. E os pés dele? Os pés dele ficou escondido debaixo da mesa do rei. Porque na presença do rei, ele só não oculta o pecado, mas as nossas debilidades, pode confiar nele. Ele não está procurando ninguém perfeito, ele está procurando alguém com o coração disposto. Ah, pastor, mas eu errei, mas o tempo já te corrigiu. Ah, pastor, mas eu me equivoquei, olha os teus pés como ficaram. Mas ele ainda tem um amor tão grande por cada um de nós, que ele mesmo sabendo que a gente fracassado, derrotado, destruído, marcado, cheio de traumas, ele disse: eu ainda conto com você, quero você, eu abraço você, trago você para o meu reino e vou te usar como instrumento nas minhas mãos. Nunca deveria ter saído de Jerusalém. Pastor, mas não fui eu que saí, foram circunstâncias que me conduziram, é verdade. Mefibosete não saiu, não tinha nem idade para isso, mas ele foi empurrado. Quantos de nós não somos empurrados por circunstância? Tome cuidado. Jerusalém é o lugar onde Deus te disse que vai te abençoar. Aleluia. 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 Não abra mão do propósito de Deus na sua vida. Talvez Jerusalém para você não seja um lugar, seja um propósito de Deus que você sonhou tanto e está abrindo mão. Um plano de Deus, uma projeção de Deus, você está abrindo mão. Não deixe que ninguém, escute, não deixe que ninguém seja um impedimento diante do projeto de Deus na sua vida. Não deixe que ninguém faça você tropeçar. Não deixe que ninguém seja esse obstáculo para alcançar as bênçãos de Deus na sua vida. Eu sei que o tempo não me cabe, mas me permita contar apenas mais uma das muitas histórias que a Bíblia nos apresenta. Quem não se lembra de um moço cuja história Jesus é quem conta, dizendo: havia um homem em Jerusalém que descia de Jerusalém para Jericó. A história é conhecida.
Ele estava em Jerusalém e descia, porque quem está em Jerusalém está numa dimensão superior. Quem está em Jerusalém está num lugar mais alto. Quem está em Jerusalém está numa dimensão para cima. Mas não sei que ideia é essa. Como a gente se cansa de tudo e de todos. A gente se cansa até de nós mesmos. De vez em quando a gente olha no espelho, não sei você. A minha cara já não ajuda. E você acredita que de vez em quando eu ainda me acho feio? Aí você fala, meu Deus, não tem jeito para arrumar isso não. É só comigo? Eu estou vendo um monte de gente feia daqui também, irmão. É só o Espírito de Deus para nos ajudar. Aí de vez em quando ele entra em nós e faz morada. E diz, hoje você está melhorzinho. Não é assim? Hoje você está melhorzinho. Até a gente se acha diante disso. Não é assim, pastor? Até dá uma olhada, eu estou se achando hoje. Mas tem dia que só o eterno. E a gente nesse momento, a gente desce de Jerusalém. E a Bíblia diz que ele descia para Jericó, lugar de maldição. O descer aqui fala de depressão, fala de opressão, fala de desistência, fala de frieza espiritual. O descer aqui fala de muitas coisas. Jericó é o lugar que ele menos desejaria ou poderia desejar ir. Jericó foi destruída várias vezes, até o próprio Deus olhou para Jericó e disse, é maldita. Mas ele desce de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho, diz a Bíblia, ele é assaltado. Batem nele, machucam ele, roubam ele. E a Bíblia diz que deixando ele meio morto, moribundo, foram embora. Passa um sacerdote, deixa ele. Passa um levita também, deixa ele de lado. Mas a Bíblia diz que um samaritano, passando o ver caído, desce do seu cavalo e vai cuidar dele. O problema aqui é que ele não deveria ter saído de Jerusalém. Sair de Jerusalém tem um alto preço, tem armadilhas, tem gente, irmãos, que só não nos atingiu em cheio ainda, porque nós estamos em Jerusalém. Deus nos esconde em Jerusalém. Deus nos guarda em Jerusalém. Deus nos protege em Jerusalém. Não é que eu sou bom, você é bom. Não, tire isso da cabeça. É que em Jerusalém nós estamos protegidos. Tem gente dizendo, se ele der um passo fora de Jerusalém, eu pego ele. Se ela der um passo fora de Jerusalém, a gente destrói ele. E às vezes sem perceber, a gente acha que é forte demais e há de dar um pulinho ali. Irmãos, tem gente armada até os dentes, esperando a gente sair um pouquinho do caminho. Toque em alguém em nome de Jesus e diz, mas eu declaro que você não vai sair. 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 O Espírito de Deus não vai deixar. Calado, que é pedaço. Não vai deixar. Tem gente à espreita, preparado. E Deus está dizendo, cuidado. Cuidado. Mas esse homem não teve jeito, ele saiu. Quase à morte. E roubaram tudo. Ainda bem que é um samaritano. É o símbolo do próprio Deus. Sacerdote é o símbolo da religião. Este levita é símbolo de ministérios. O homem, por melhor que seja, a igreja, por melhor que seja, não vai poder fazer muito por você. Mas ainda bem que é um samaritano, símbolo do próprio Deus na pessoa de Jesus. Porque quem muda a vida do homem não é a igreja, irmãos. Quem muda a vida do homem não é o ministério. Tem tanta gente ferida por causa de pastor. Tem tanta gente magoada por causa de igreja. Tem tanta gente frustrada porque ficou esperando do homem. Coloca o teu coração em Deus. Ele vai cuidar de você quando o homem nenhum puder cuidar. Ele vai cuidar de você quando o homem nenhum conseguir tratar você. E ele então faz questão de descer do cavalo, se inclina, pega sobre a cabeça e o levanta. E a Bíblia diz que ele dá vinho, é o símbolo da alegria.
E sobre as feridas ele coloca azeite para curar. É o símbolo do Espírito Santo. Aleluia. E como se ele dissesse: levanta-nos. Você nunca deveria ter saído de Jerusalém. Esse sofrimento, essa angústia, esta ofensa, coração ofendido, aleluia, essa tristeza da alma, aleluia. Eu disse para um obreiro hoje de manhã, uma visita, ele disse: estou frustrado, decepcionado. Eu disse: cuidado, porque profeta ofendido Deus não usa. Profeta ofendido é uma ofensa ao propósito. Tem muita coisa boa para acontecer. Não culpe ninguém. Foi um passo errado, foi um passo em falso. Mas o samaritano, o próprio Deus, ele vai até onde este moço está e diz: levanta. Eu não consigo. Então diz a Bíblia que ele pega o moço pelo colo, aleluia, e coloca sobre o animal que ele estava montado. E aqui tem um exemplo claro de humildade, de cuidado, de presteza. Ele vai a pé e coloca o ferido sobre a cavalgadura do animal para ser levado até a hospedaria. Ou seja, ele está dizendo: se você saiu, se machucou, te roubaram, você perdeu, está ferido, quase morto, ninguém conseguiu tratar, eu cuido, eu chego, te levanto, te levo, cuido de ti, vou te curar, te restaurar, restituir, vou te levar para cuidados especiais. Deus está falando com alguém aqui esta noite. Você está ferido, magoado, frustrado, mas há um Deus que te ama, há um Deus que cuida de você, há um Deus que não vai deixar você morrer no meio do caminho. Ele não vai deixar. Levante a sua mão, levante. Eita, calamaste, calamasteria. Urimicada, calamastorimicandaraia. Levante as duas mãos lá no terceiro andar dos céus. Levante, levante, porque Deus está dizendo: eu não vou deixar você morrer no meio do caminho. Eu investi muito na tua casa, na tua família, no teu ministério. Eu não vou deixar você morrer no meio do caminho. Com a mão levantada, receba azeite fresquinho do céu na sua vida. Receba azeite que cura feridas. Receba azeite que cura feridas. Receba um vinho que traz alegria de volta. Você já não consegue nem mais sorrir. Você já não consegue nem mais sorrir. Tinha tanta gente que gostava de você, andava com você, por causa da impressão de alegria que havia em você. O entusiasmo estava plantado na tua face, no teu rosto. Tinha alguém que dizia: ele é diferente, ela é diferente. Perceba se não é assim. Já faz tempo que essa tristeza tomou conta de você, essa angústia. Você já não se lembra mais quando você sorriu. Aquela risada de doer barriga, aquela risada de extravasar. Quanto tempo faz que você não ri mais? Quanto tempo faz que essa alegria não chegou mais à tua vida? Mas hoje eu declaro: você vai voltar a sorrir. 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 Tem gente que se incomodava em ver você sorrindo. Vão ter que engolir. Você vai sorrir de alegria na presença de Deus, na presença de Deus. Abra sua boca e receba a alegria de Deus. E só quem recebe desta alegria, acabacharaba canto que me nasce. E catalaba xarabacana. E catalaba calabacharabacandaraia. De glória, de glória, de glória, de glória, de glória. A mansão de Deus aqui, a mansão de Deus aqui. Há uma alegria do Espírito de Deus aqui.
Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém está te esperando. Jerusalém está te esperando. Volte a subir, volte a subir, volte a subir, volte a subir. Tem gente te aguardando descer, tem gente aguardando fracassar, tem gente esperando você virar um derrotado, caído a sarjeta. Mas Deus está dizendo: teu lugar não é para baixo, teu lugar é para cima. Jerusalém não fica para baixo, Jerusalém fica para cima, Jerusalém fica para cima, Jerusalém fica para cima, Jerusalém fica para cima. Volte a subir, volte a subir, volte, 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 volte a subir. Aleluia! Volte a subir. Jerusalém te espera. É para cima, Lucas. O lugar é para cima. E daí, irmãos, que tem gente esperando você fracassar, dá um drible na história e diz: eu não vou fracassar, eu não vou fracassar, eu não vou perder minha família, não vou perder meu ministério. Levante-se para cima. A hora já não nos espera mais. Pastor, e tem mais? Tem mais. Não vai pregar não. Só citar. Quem não se lembra dos discípulos a caminho de Emaús, saindo de Jerusalém e indo para Emaús? Jesus morreu, não ressuscitou, estavam todos decepcionados, falando de Jesus no caminho. Aí Jesus, ele já ressuscitado, corpo transformado, se aproxima deles e diz: o que vocês conversam entre vocês andando no caminho? No caminho da angústia, da depressão, da opressão, da tristeza, da decepção com Deus. Eles iam caminhando e diziam: mas és tu peregrino em Jerusalém, que não sabe o que está acontecendo, não sabe de Jesus que foi morto, homem de Deus, e vão falando de Jesus para Jesus. Só que o que eles não sabiam, que Jesus que eles esperavam é um Jesus sofredor, um Jesus na cruz, um Jesus homem. Mas agora estava do lado deles um Jesus transformado, um Jesus ressurreto, um Jesus que não era mais só Jesus, era o Deus que estava entre eles, ouvindo a lamúria, a reclamação, porque com Jesus é assim. E ele vai caminhando e de repente ele abre as escrituras e começa a pregar para eles, porque tem um segredo. Pergunte qual? Eles estavam frustrados, decepcionados, angustiados, indo embora de Jerusalém, pregador. Mas o texto diz que eles ainda eram discípulos. Ele está dizendo mais ou menos assim: eu sei que você está sofrendo, você está decepcionado, você cabisbaixo, você se esfriou, você está reclamando. Tudo isso na tua vida é verdade. Mas tem uma coisa: você não deixou de ser discípulo. Ele está dizendo: te aceito do jeito que você é. Mas tem um segredo: o caminho da tua desistência é para lá. Eu vou contigo até aonde você tiver que ir. E aí ele vai mostrar algo para nós, porque quando chega no destino final, ao invés, os discípulos param e dizem: é aqui o nosso destino. Ele continua caminhando. Isso aqui é um grande exemplo, porque talvez eu não dê nenhum passo para recuperar quem desejou ir embora. Ele faz diferente. Ele disse: eu vou com ele até onde ele tiver que ir. E quando ele parar, vou mostrar para ele que se ele tivesse que andar um pouco mais, eu estaria disposto a ir até mais longe, só para trazer ele de volta, só para trazer ele de volta. Porque eu desisto, você desiste, mas ele não desiste de ninguém. Ele não desiste de ninguém. Ele não desiste de ninguém. E ele entra, e a Bíblia diz que no partir do pão ele deu graças. E os olhos dos discípulos, desistentes, mas discípulos angustiados,
mais discípulos. Decepcionados, mais discípulo. Porque discípulo também passa por estas coisas, irmãos. Mas não é por causa disso que deixou de ser discípulo. Você tem noção quantas pessoas ficam tristes comigo? Você tem noção quantas pessoas ficam chateadas com as minhas interpretações, com o meu jeito de ser, com a minha forma de tratar, com quantas vezes as minhas falhas? Mas tem um segredo: discípulo releva, discípulo atropela, discípulo entende, discípulo abraça e diz: vamos continuar dando glória a Deus, vamos continuar na presença de Deus. Eu não desisto de você e você não desiste de mim. Eu vou repetir: eu não vou desistir de você e você não vai desistir de mim. Quando você errar, vou te abraçar e vou te dizer: você é meu discípulo, você é meu filho. Mas quando eu errar, você diz: vem cá, papai, me dá um abraço, eu te amo, estamos juntos e o nome do Eterno será glorificado, Deus será exaltado. Mas nós não vamos desistir. Mas eles saíram de Jerusalém, voltaram, porque todos que saíram, voltaram. E eu finalizo dizendo, Jesus está dizendo para os discípulos: não saia de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Eram aproximadamente 500, mas quando a promessa se cumpre, você é biblicista, dos 500, Atos capítulo 2, tinham apenas quase 120. Faça assim com a mão, diga: tinha 500. Mas quando a promessa desceu, tinha quase 120. Dá mais de 380 desistentes. Vai doer um pouco, mas vai curar. Bem baixinho um tom assim, ó. Olha aqui para mim. Quase 380 foi embora. A promessa desceu sobre quase 120. Dos quase 120 se levanta um Pedro, e ele prega a mensagem dele. 3.000 pessoas são levantadas, porque os 120 que ficou receberam a promessa, mas os 380 que foram embora, Jesus olhou e disse: eu não queria que isso acontecesse. Dei exemplos em toda a Bíblia de que houve pessoas que desistiram de Jerusalém e voltaram e foram abençoadas. Mas você acredita que mesmo pregando aqui, falando sobre Jerusalém e todos os pontos fundamentais de como é bom permanecer em Jerusalém, tem gente que não vai dar ouvido, vai desistir do casamento, tem gente que vai desistir do ministério, tem gente que vai desistir dos seus sonhos, dos seus planos, vão desistir. Aí Deus dá uma prova extraordinária. Desistiram quase 380. E quando quase 380 desistiram, eu levantei 3.000 almas para substituí-los. Sabe por quê, Nailton? Que se você achar o bambambam, tu está perdido. Não é a tua capacidade nem a tua habilidade, é a graça de Deus na tua vida. E se mesmo assim tu desistir, Deus tem pelo menos mais 1.000 para colocar no meu lugar e dizer: eu não quero, e vou fazer de tudo para você não desistir, porque eu tenho coisas grandes para fazer e realizar na tua vida. Mas mesmo assim, se você continuar insistindo, eu vou ter que levantar algumas centenas para te mostrar que eu sou Deus, não dependo de ninguém. Eu sou Deus, estou no controle de todas as coisas. Aleluia. Coloque-se de pé esta noite, em nome do Senhor. Tem muita gente de olho em você. Tem muita gente de olho no que você tem. Tem muita gente de olho no que você representa. Tem muita gente de olho pensando: se ele desistir, eu pego para mim. Se ela desistir, eu fico. Eu abraço, será meu, será minha. Irmãos, vigia, toma cuidado. É precioso demais o que Deus te deu, teu ministério, tua família, teu negócio. Por mais difícil que esteja, é apenas um momento. Não transforme um momento na realidade eterna da tua vida. Não transforme esse momento ruim em todo o contexto da tua vida. É apenas um momento e vai passar.